Cumprimento a todos os ouvintes, com a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, todos quantos estão nos vendo e aqueles que ainda nos verão, né? Estamos aqui nesta noite, no dia 29 de março de 2020, hoje fazendo esta live do meu lar, né? Acabei de fazer o culto da família, a minha esposa e filho, e agora resolvi dividir com todos os irmãos uma palavra que Deus me deu aqui para nós meditarmos nesta noite. Palavra que fica localizada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que escreveu Lucas, capítulo 17. Os irmãos sabem, todos os ouvintes sabem que nós estamos vivendo um momento muito ruim no mundo inteiro, não é só aqui em São Paulo, é no mundo, no Brasil. Pessoas estão morrendo, outras estão apavoradas, desesperadas, né? Com este momento de pavor que a humanidade sofre por causa desse vírus, que se chama coronavírus, né? Tem assolado muita gente no mundo inteiro. E nós, a igreja, somos parte da sociedade, somos segmento da sociedade. Embora sejamos uma sociedade bem diferente, né? Não melhores, porém queremos sim, nesta noite, passar alguma coisa para os ouvintes. E você que está aflito, angustiado, triste, né? Sofrendo por causa desse momento, não diria que é normal, porque nós não devemos nos conformar. Paulo disse em Romanos 12, para nós não nos conformarmos com este mundo, né? Então nós não vamos nos conformar, nós vamos lutar, pelejar. Neste momento nós estamos aqui fazendo este momento de leitura da palavra, transmitindo uma voz, uma palavra para os irmãos, e a todos aqueles que nos ouvirem, que nos ouvem, porque justamente a igreja templo, a igreja onde nós congregamos, o lugar de reunião, né? As portas estão fechadas do cenáculo, fechadas por causa dessa dificuldade. Nós temos que obedecer à ordem dos governantes, até para ajudá-los a não proliferação do vírus, né? Nós temos que também ajudar a nossa sociedade. Por isso nós estamos em casa, mas nós somos a igreja, né? A igreja que habita o Espírito de Deus. Então nós não estamos impedidos de falar entre nosso lar, nas paredes, com nossos familiares. Não estamos proibidos de orar, buscar ao Senhor, porque isso não há proibição, né? E mesmo que haja, isso não vai proceder, porque Deus jamais vai aceitar que o seu povo se cale de vez, né? Até porque a Bíblia diz que se nós não clamarmos, as pedras vão clamar, né? Então nós estamos aqui nesta noite louvando a Deus. Acabamos de louvar ao Senhor, né, com alguns hinos da harpa, e já oramos. E a minha esposa missionária resolveu fazer esta live, né, essa transmissão, para que os irmãos também possam compartilhar, possam degustar da palavra que Deus nos deu aqui nesta noite. Como disse no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, capítulo de número 17, versículos de número 11, o título diz assim: a cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia,
saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os leprosos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nós estamos aqui diante de um texto que fala da cura dos 10 homens que estavam leprosos, né? Estavam doentes. E aqui na estrada, Jesus passando, né? E eles gritaram de longe. Por que de longe? Porque eles tinham que gritar todas as vezes que eles viam ou que vissem alguém. Eles precisavam, era lei, que eles gritassem de longe, para que quem viesse na estrada se afastasse mais, não passasse por perto, para não pegar a lepra. Era de longe que eles tinham que ficar. Eles, sabendo da lei, viram a Jesus, mesmo crendo que Jesus podia fazer o milagre, gritaram de longe, né? Ergueram as vozes e gritaram. Mas eles reconheceram a soberania e a autoridade de Jesus, chamando-lhe de mestre. Jesus, mestre, né? Jesus imediatamente olhou para os homens e lhes deu uma ordem: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Por quê? Porque era lícito também, e era lei, que o leproso, quando ele ficava leproso, teria que passar pelo sacerdote para identificar a doença, e esse sacerdote determinava, e ele era posto para fora da família, da cidade, da sociedade. E quando acontecia também, eram casos raros de o leproso ser curado, ele teria no mesmo tempo de voltar aos sacerdotes, fazer o sacrifício que a lei mandava, as ordenanças da lei de Moisés, né, para que isso, e o sacerdote iria observar e depois fazer mesmo para confirmar se ele estava curado de fato. Então, fazendo isso, confirmasse, ele estava livre novamente para voltar à sociedade, para voltar à família, para voltar aos parentes, para viver uma vida normal, né? Hoje nós estamos vivendo uma situação parecida com a dos leprosos, né? Embora esteja todo mundo em quarentena, se isolando, e hoje já existem pessoas que de fato mesmo, né, não querem mais nem cumprimentar, saudar com a paz do Senhor, às vezes tem até medo. Abraço e beijo então pode esquecer, né? Porque nós estamos isolados. Não é porque nós estejamos doentes, é por causa do vírus que anda girando. Um pode passar para o outro rapidamente. E aí o governo deu a ordem para que nós nos isolássemos, né? Ninguém sabe quem está ou quem tem o vírus. Não é provável saber, com exceção daqueles que já estão doentes mesmo no hospital, já estão diagnosticados. Mas ainda assim, nós temos que nos afastar para manter a ordem e a lei, né? Os leprosos eram expulsos, mesmo que eles não quisessem, eles eram expulsos da cidade, da sociedade, perdiam a família, perdiam tudo. E esses homens estavam assim,
Só os 10, porque os 10 estavam leprosos, estavam doentes. A lepra era uma doença terrível, né, que comia toda a carne do ser humano. E eles estavam nessa situação, então eles estavam juntos. E neste dia, para a sorte deles, Jesus viria passando na estrada. E os 10 se juntaram e começaram a clamar e gritar por socorro a Jesus. Jesus, como sempre foi quando esteve aqui, e hoje também em Boé, mas ele era um homem de compaixão, de misericórdia, muito bondoso, né? Vivendo no meio dos homens, sabendo o sofrimento dos homens, vivendo com o mesmo sofrimento, embora ele fosse Deus. Ele imediatamente olhou para os homens e sentiu a compaixão. Assim como ele sentiu compaixão daquele homem também do capítulo 8 de Mateus, quando se prostrou aos seus pés, quando ele descia do monte, no seu sermão, descendo do monte, se prostrou diante Jesus, descendo, ele se prostrou diante dos pés de Jesus e disse: Jesus, se tu queres, eu posso ficar são. E Jesus olhou para ele e disse: eu quero, pode ficar são. E o homem ficou bom, por causa da compaixão, da misericórdia, do amor de Jesus para com o ser humano. Hoje também não é diferente. E mais o que nós queremos enfatizar mais aqui é justamente o versículo de número 17 e 18, que eles imediatamente atenderam a ordem de Jesus. Qual foi a ordem de Jesus? Vão e se apresentem aos sacerdotes. Por quê? E eles saíram, aquela alegria, e quando eles voltaram, foram seguindo a ordem de Jesus, a Bíblia diz que eles ficaram curados, ficaram sãos da lepra. Quando eles ficaram sãos do caminho, já bem distante mesmo de Jesus, um deles acordou. Espera aí, eu já viu a pele limpa, sadia, não, eu tenho que fazer alguma coisa para agradecer a Jesus, né? E um deles voltando até Jesus, prostrou-se diante de Jesus e agradeceu-lhe pelo momento que estava vivendo, pela alegria, pela cura que Jesus havia lhe dado. Ele agradeceu pelo que Jesus havia lhe feito, né? Dobrou os seus pés, os seus joelhos, louvou a Deus, glorificando a Deus, agradecendo a Cristo pela cura que havia recebido. E Jesus agora olha para o homem. Jesus olha para o homem e lhe faz uma pergunta direcionada, dizendo: aonde estão os outros 9? Não eram 10 os leprosos e todos não receberam a cura? Somente esse voltou. E Jesus faz questão de enfatizar: e este que voltou era samaritano. Significa que os outros eram judeus, homens conhecedores da lei, né, tementes a Deus. E este samaritano foi o único que sentiu a necessidade de agradecer a Jesus pelo que tinha recebido. Esse samaritano aqui, irmãos, ele ainda existe hoje. Somos nós, somos a igreja, samaritanos, aqueles que lembram-se de agradecer a Deus pela sua bondade e misericórdia, louvar a Deus. Embora o mundo esteja vivendo numa situação difícil, um momento caótico, né? E eles não se lembram, ou o mundo não se lembra de agradecer a Deus, até porque nós entendemos que tudo isso, todo esse acontecimento aí é bíblico. O princípio das dores é a peste que Jesus falou. Jesus falou em Mateus 24 sobre a peste, a guerra, o terremoto, né? Filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, nação contra nação. E aí está acontecendo os fatos que Jesus tanto falou. E essa doença também faz parte, porque é a peste que nós estamos enfrentando. Mas a igreja, representada pelo bom samaritano, pelo homem samaritano, que lembrou-se, recebeu a cura de Deus, lembrou-se de voltar para agradecer a Jesus. Esse bom samaritano, hoje, podemos dizer que é a igreja de Cristo, que volta, que está sempre aos pés de Deus para agradecê-lo, para louvá-lo. Não só pelo livramento de não pegar essa doença, né, que nós também não estamos livres, embora vivamos, porque vivemos no mundo também. E
Eclesiastes 9:2 diz que aquilo que acontece ao ímpio também acontece ao justo. Mas nós ainda assim, sabendo dessas coisas, temos o prazer, a alegria de voltar e agradecer a Deus. Embora tudo isso aconteça, nós tenhamos a certeza, mas nós não estamos em casa por medo, né? Nós não estamos em casa com medo de uma doença, de coisa assim. Nós estamos em casa obedecendo ordens governamentais, porque a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. E se a autoridade é constituída por Deus, Deus coloca rei, tira rei, Deus mata, Deus faz viver, né? Deus faz descer a sepultura e Deus faz subir dela. Então, toda autoridade é constituída por Deus. Então, nós somos também cidadãos ou cidadãos de bens, estamos para obedecer às autoridades. Esta lei de hoje é necessário que obedeçamos, né? Por isso nós estamos em nossos lares. A igreja não está fechada. A igreja está fazendo um plantão, né? Um período, enquanto nós estamos dentro de casa durante o dia, mas à noite, nos horários de cultos, eu como pastor, sou pastor pela misericórdia e dirijo também uma congregação que, pela bondade de Deus e misericórdia e com o aval do nosso presidente, sou pastor dirigente de uma das nossas congregações. Todos os dias de culto estou lá. Entretanto, hoje não foi possível estar em nossa congregação, nem pela manhã, nem agora à tarde. Eu estou com uma tosse também, e como eu tenho um agravante, que é o problema de coração, os médicos recomendam que eu não saia de casa. E mesmo que eu quisesse sair, eu tenho uma mulher aqui que é enfermeira, cuida de mim igual médico, né? Então não me deixa sair para lugar nenhum. Ela sai. E eu estou em casa hoje, então não pude ir à igreja. Então os irmãos da igreja sabem, né? Os que me conhecem sabem do problema que tenho no coração. Eu uso marca-passo e preciso evitar contatos, né? Inclusive andar em hospitais, lugares de aglomeração, preciso evitar, por causa do agravante da minha saúde, que é o problema no coração. Por isso estou aqui na minha casa, sentado na cabeceira da minha mesa, fazendo esta live, este vídeo, e pretendo mandá-lo aos irmãos que quiserem ouvir. Quem quiser irá ouvir a mensagem de Deus. Irmãos, mas eu não esqueço de voltar aos pés do meu Cristo, aos pés do meu Deus, dobrar os meus joelhos, agradecê-lo. É isso que Deus quer que o mundo faça, porque o mundo está prostrado diante da idolatria, diante do dinheiro, diante do Deus Mamon, né? Prostrado diante da riqueza, sem reconhecer a soberania de Deus. Não reconhece, não agradece a Deus pela vida, porque até a vida que todos têm foi Deus que deu, é Deus que sustenta. Mas o homem esquece-se de agradecer por isso. Então, a mensagem desta noite é: agradeça a Deus por tudo. Agradeça a Deus pelo fôlego da vida, agradeça a Deus pelos livramentos, agradeça a Deus pela saúde, pelo lar que você tem, pelo que você veste, pelo que você bebe, pelo que você come. Agradeça a Deus por tudo que Deus tem feito por você. Esse samaritano voltou. Seja o samaritano que lembrou-se de voltar e agradecer a Deus pela misericórdia dele e pela bênção dele derramada sobre sua vida. Então, não vamos esquecer de agradecer ao Senhor. Você que está em casa, que não pode sair, mesmo sendo crente ou não, mas lembre-se, você que não é crente, você também pode ser o samaritano. Dos 10 voltar e agradecer a Deus, se dobrar e se prostrar aos pés de Jesus, e também pode entregar a vida para Ele e dizer-lhe que você é dependente dEle, que precisa dEle, que só Ele pode ser o seu Senhor, o seu Salvador. Este homem aqui voltou, e além da sua cura, da lepra, edificação, ele recebeu a sua salvação. Muitos estão recebendo a cura, a bênção, mas esquece-se do dono da bênção. E o dono da bênção é o nosso Senhor Jesus Cristo.